A Grande Muralha da China é mais do que uma linha de pedras se estendendo por milhares de quilômetros. Ela é um enigma cravado na paisagem, uma cicatriz colossal que guarda histórias, mitos e segredos de um dos impérios mais fascinantes que já existiu. Antes de começarmos essa jornada pelos mistérios da muralha, deixe-me pedir algo simples. Inscreva-se agora no canal. Assim, você garante que vai continuar recebendo essas viagens pelas curiosidades mais incríveis da humanidade, sem perder nenhum detalhe. Agora, feche os olhos por um instante e imagine. Você está no topo de uma colina, o vento soprando frio, e diante de si, ergue-se a muralha, serpenteando entre montanhas como se fosse um dragão de pedra. O que vemos hoje é impressionante. Mas o que poucos sabem é que essa construção milenar não foi erguida de uma só vez. Ela é resultado de séculos de trabalho, suor, guerras e até lendas. Cada pedra tem uma história, cada torre é um ponto de observação do passado e cada curva da muralha guarda um segredo que ainda intriga arqueólogos e historiadores. A construção da Grande Muralha começou muito antes de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. Povos e dinastias anteriores já erguiam barreiras rudimentares para se proteger de invasores do norte. Mas foi com ele, o homem que também ordenou a criação do exército de terracota, que a ideia de unir essas barreiras ganhou força. No entanto, o que pouca gente comenta é o custo humano dessa empreitada. Estima-se que centenas de milhares de trabalhadores, soldados, prisioneiros e até camponeses foram forçados a trabalhar na muralha. Muitos não sobreviveram às condições extremas e seus corpos, segundo algumas lendas, foram enterrados junto com as próprias pedras, tornando-se parte da estrutura. Esse mito dos fantasmas da muralha ainda ecoa entre moradores de vilarejos próximos. Dizem que em noites de vento forte é possível ouvir lamentos saindo das torres abandonadas, como se as almas dos trabalhadores ainda estivessem presas ali. É claro, do ponto de vista histórico, não há provas de que corpos tenham sido usados como material de construção. Mas a lenda sobrevive, e é parte dos mistérios que tornam a muralha mais do que apenas uma obra de engenharia. Outro segredo fascinante está na própria função da muralha. Costuma-se acreditar que ela foi feita para barrar invasões, mas, na prática, a muralha funcionava também como um sistema de comunicação militar. Cada torre de vigia podia se comunicar com a seguinte usando fumaça durante o dia ou fogueiras à noite. Dessa forma, notícias sobre invasões podiam viajar por centenas de quilômetros em questão de horas, algo impressionante para a época. Além disso, as torres serviam como depósitos de armas e alimentos, pequenas fortalezas capazes de resistir a cercos curtos. O que poucos sabem é que a muralha também serviu como barreira econômica. Ela ajudava a controlar o comércio e cobrar impostos sobre mercadorias que passavam pelas fronteiras. Ou seja, mais do que uma defesa militar, era uma ferramenta política e financeira, consolidando o poder do império e garantindo que suas riquezas não escapassem facilmente. Mas talvez o mais intrigante seja perceber que a muralha nunca foi uma barreira totalmente eficaz contra invasores. Povos nômades como os mongóis e os Xiongnu encontraram formas de atravessá-la, seja corrompendo guardas, seja passando por trechos menos vigiados. Em certo sentido, a muralha era tão simbólica quanto prática. Um lembrete constante da força e da determinação da civilização chinesa diante de inimigos externos. Se caminharmos mentalmente ao longo dos seus quase 21 mil quilômetros, vamos encontrar trechos muito diferentes entre si. Alguns são robustos, de pedra e tijolos, perfeitamente preservados. Outros, construídos apenas de terra compactada, foram engolidos pelo tempo, desmoronando como poeira ao vento. Essa variação mostra que a muralha não é uma obra única e uniforme, mas um mosaico de eras, estilos e estratégias.
Imagine agora a vida de um soldado que vivia em uma das torres de vigia. Meses a fio de isolamento, frio intenso, comida escassa e a constante expectativa de um ataque que poderia vir a qualquer momento. Não era apenas uma construção monumental, era também um espaço de convivência humana, de resistência psicológica e de disciplina militar. Esses homens faziam parte da engrenagem que mantinha o império seguro, mas viviam quase esquecidos, como sombras nas margens da civilização. Há ainda um segredo arquitetônico impressionante. Em muitas partes, a muralha parece se fundir com a própria montanha, acompanhando suas curvas de forma quase orgânica. Não foi apenas uma decisão estética, mas uma estratégia. Aproveitar o relevo natural tornava a muralha mais difícil de ser escalada e reduzia a quantidade de material necessário para a construção. Essa fusão entre obra humana e paisagem natural faz da muralha não só uma defesa, mas também um monumento à inteligência estratégica. E por falar em mistérios, vale lembrar que durante séculos, os viajantes estrangeiros que visitavam a China traziam relatos confusos sobre a muralha. Alguns diziam que era possível vê-la do espaço, uma ideia que foi repetida tantas vezes que virou verdade popular. Mas a ciência moderna já demonstrou. A muralha não pode ser vista a olho nu do espaço, pelo menos não sem a ajuda de instrumentos. Ainda assim, o mito resiste. Talvez porque a mente humana queira acreditar que uma obra tão colossal seja visível até mesmo das estrelas. Nesse ponto da nossa jornada, eu quero propor algo a você. Deixe um comentário dizendo qual desses segredos mais chamou sua atenção até agora. Será que foi a lenda dos fantasmas dos trabalhadores? Ou a rede de comunicação militar que ligava torres a quilômetros de distância? Sua opinião pode enriquecer essa conversa e trazer novas perspectivas. Voltando à nossa história, é impossível não falar sobre as passagens secretas da muralha. Algumas escadarias escondidas e túneis permitiam movimentações rápidas de soldados e até fugas, em caso de necessidade. Poucas dessas estruturas sobreviveram intactas, mas a ideia de que existiam portas ocultas alimenta a imaginação até hoje. Outro detalhe curioso é que a muralha, além de militar e econômica, também tinha um peso simbólico e psicológico. Ela transmitia a ideia de um império intransponível, protegido por uma barreira quase divina. Para povos estrangeiros, a visão daquela serpente de pedra estendendo-se por horizontes infinitos devia ser esmagadora. O medo, nesse caso, era tão eficaz quanto qualquer flecha. E há ainda os segredos menos conhecidos. Inscrições gravadas por trabalhadores, marcas deixadas em pedras, pequenos sinais que revelam a presença de gente comum na construção dessa maravilha. Esses detalhes lembram que, por trás da grandiosidade da muralha, havia pessoas de carne e osso, com sonhos, dores e esperanças. Hoje, a Grande Muralha é um patrimônio mundial da humanidade, visitada por milhões de turistas todos os anos. Mas mesmo diante de tanta gente, ela continua guardando mistérios. Há trechos que permanecem quase intocados, engolidos por florestas, acessíveis apenas a exploradores corajosos. Quem sabe quantos segredos ainda repousam ali, esperando para serem revelados. E agora, enquanto nos aproximamos do final dessa narrativa, eu quero fazer mais um pedido. Se você gostou dessa viagem pelos segredos da Grande Muralha, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. É assim que podemos continuar trazendo histórias misteriosas e fascinantes para você e para muita gente que ainda não conhece esses detalhes. A Grande Muralha da China é, no fim das contas, mais do que um monumento. É um espelho da própria humanidade. Nossa capacidade de construir, de sonhar, de proteger o que amamos e, ao mesmo tempo, de deixar marcas que atravessam o tempo. Cada pedra, cada torre, cada curva,
É um lembrete de que o ser humano é capaz de feitos grandiosos, mas também de sacrifícios profundos. E assim, diante desse dragão de pedra que serpenteia pelas montanhas, resta a pergunta: quantos segredos ainda permanecem escondidos na muralha? Talvez nunca saibamos todos, mas é justamente isso que a torna tão fascinante.